todos. Hoje mais uma gravação do podcast das memórias e histórias dos professores que marcaram o Instituto de Computação. E hoje eu tenho a honra e a alegria de entrevistar minha muito querida colega, Cecília Rubira, a quem eu agradeço a presença. E eu começo, Cecília, sempre contando tudo que eu sei da vida da pessoa, muito restrito. Então, só para começar, eu sei que você fez graduação, mestrado aqui, na computação da Unicamp, inclusive mestrado com Cato, né? E depois você foi para a Inglaterra fazer doutorado, e na volta foi contratada, né? Fez concurso e tudo, e o resto é história. Em que parte da história que você se aposentou há coisa de um mês como professora, quer dizer, você virou professora titular há vários anos e se aposentou há um mês. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Sim. Não, sintetizando do início ao fim, né? Sim, sim. Então, a graduação, eu entrei, fiz ciência da computação e cheguei na Unicamp em 1982. Aham. E você chegou em 1984, não foi? No fim de 85. No fim de 85. E eu já tinha feito banco de dados e não fiz banco de dados com você. Então você foi dar banco de dados para a turma. Na verdade, não. Eu acho que eu comecei na engenharia de software. Eu não me lembro. Mas eu acho que nem tinha no currículo engenharia de software. Nem não, existia. Eu dava no currículo, eu dava na outra, eu não dava na industrial. Porque você era da turma dos 15, não é? Era, da turma E dos 15. eu dava para a turma dos 60. De que era a modalidade chamada comercial. Business, comercial. E você era da modalidade científico-industrial. Que depois deu origem à engenharia de computação. Isso. Então eu cheguei em 82 na Unicamp, eu tinha 17 anos. E então foi uma época muito feliz da minha vida. E eu acho que eu me apaixonei pela Unicamp nesse momento, né? Então, e aí depois, como você falou, estava correto. Eu fiz essa modalidade que seria de 5 anos, que deu origem ao curso de Engenharia de Computação. Nós tínhamos um número de créditos muito grande, se comparado com o currículo atual de Engenharia de Computação. Sim. Então, tinha 4 disciplinas teóricas, a gente fazia 7 disciplinas ligadas à física, muita estatística, né? E foi bastante interessante, porque a gente fazia as matérias, né, de engenharia lá na engenharia elétrica, fazia as de estatística na estatística, as de física no Instituto de Física, então era uma universidade mesmo, né? Nesse sentido aí padrão. E foi isso, e no final do meu curso, né, da formação, eu já queria seguir uma carreira acadêmica, eu queria fazer mestrado, né? Então eu fiz, no 4º e no 5º ano, eu fiz o que seria, como se chama, um estágio, né? Sim. Na época era o CPQD Telebrás aqui, que abrigava, né, os alunos da Unicamp como um todo. Muitos. Tanto da engenharia elétrica quanto da computação. E daí eu segui fazendo o mestrado por 2 anos e pouquinho, né? Eu ganhei uma bolsa da Unicamp, né? E aí eu fiz o mestrado com o Cato. E a minha área era, na verdade, era meio que por hardware, né? Sim. Então o Cato trabalhava muito nesta área, né? Sim, ele trabalhava, no caso, ele tinha feito o doutorado dele em Manchester, e ele trabalhava com essa Data Flow Machine. Isso. E daí eu comecei a trabalhar com a linguagem de programação funcional chamada Lucid. Lucid, acho que era, né? Até esqueci o nome da linguagem. Mas, enfim, e assim, na parte de compilador, otimização, porque era uma linguagem funcional. A máquina, ela não era uma máquina de von Neumann, ela era uma máquina totalmente onde você tinha as fichas, um anel e fichas que eram dados rodando nesse anel. E isso daí, essa arquitetura cabia bastante com uma linguagem funcional,
que seria, né, você tem uma função, consome dados de entrada e gera dados de saída. Então, aí a arquitetura combinava com a linguagem de programação. E daí eu fui fazer doutorado no início de 1990. Em Manchester também? Não, eu fui para Newcastle upon Tyne. Na época eu fui aceita em várias universidades inglesas. Eu não lembro se eu fui aceita em Cambridge, uma delas aí, talvez até Oxford. Mas eu queria alguma que fosse mais aplicada, alguma mais... não jovem, porque Newcastle upon Tyne também ela era uma universidade já pré-estabelecida, mas achei ela mais aplicada. Tinha a parte de hardware, inclusive o meu primeiro orientador, ele era essa parte aí de HPC mesmo, de você otimizar, né, de você ter compiladores, otimizar programas, né? Então foi mais ou menos isso aí o início. Só que aí eu mudei totalmente depois. Quando eu cheguei lá, eu comecei a pensar se era isso que eu queria mesmo. Então, aí eu fui e eu comecei a pensar. Eu conversei com o coordenador de pós e falei que eu queria mudar de área, se não tinha alguma outra área que eu pudesse ir lá. Então, o orientador que eles me deram, ele era uma pessoa jovem, assim, né? Publicava bastante e tal. E aí, o meu orientador, que acabou sendo meu orientador, é o Brian Rundle, da área de tolerância a falhas. E ele veio e propôs, né, na época aí, um tema para eu trabalhar, que era justamente como que você aplicaria o modelo de objetos, a programação orientada a objetos para o desenvolvimento de sistemas complexos, robustos, né, usando mecanismos de tolerância a falhas, etc. Então, eu acabei entrando na área de engenharia de software via o Brian Rundle, que ele tinha esse histórico. Então, foi assim, bem... Eu pensando assim, com os meus botões à noite, no meu travesseiro, falei, será que que eu quero seguir, né, nessa parte mesmo, né? E o Brian, ele era bem mais velho, né? Ele é uma sumidade muito, então eu fui bastante feliz nessa época aí. Então foi mais ou menos isso. E aí depois você voltou. Eu posso contar aquela coisa do documento secreto? Tá lembrado do documento secreto? Que não podia voltar? Isso. Que quando você tinha dado aula pra gente durante algum tempo com um contrato temporário, né? Ou bolsista. Não, como monitora. Não chegava a ser, porque a bolsa, né, que recebia pela Unicamp, aí você era monitora de disciplinas. Tá. Então, acho que fui no monitora do Tomás. Mas aí eu só me lembro que eu te fiz assinar um papel dizendo: comprometo-me a, quando voltar ao Brasil, nunca querer ser professora da Unicamp, alguma coisa assim, não era? Ai, meu Deus. Mas você está lembrada que tinha um documento assim? Tinha um documento que, na verdade, lá a ideia seria que você pudesse sempre trazer professores para o IC que da diversidade. Não fossem daqui. Que não fosse daqui, né? E que não tivessem se formado aqui. Então aí no caso eu tinha me formado, né, no exterior, né? Não, mas eu digo, quando você saiu, né? E aí quando você voltou e finalmente acabou fazendo concurso, eu achei o tal do papel, lembra? Lembro, que eu te mostrei. Um monte de eu nem sei, eu ainda estou com esse papel em algum lugar, mas acho que agora ele não tem valor. Tendo em vista que depois você fez concurso, foi contratada, fez concurso, chegou a professora então titular. na época tinha uma bolsa que o CNPq oferecia para os recém-formados. Que nem a Ariadne também teve a mesma bolsa. Exatamente. Então, esse programa do governo, ele não existe mais na forma, né? Que um dia eu estava explicando até para os alunos, né, numa palestra, que houve um investimento do governo federal
em poder enviar os professores para serem formados no doutorado, poderem ser contratados de volta nas universidades, e aí esses professores formarem os alunos de doutorado aqui, com a ideia desses alunos de doutorado poderem ter, por exemplo, uma bolsa sanduíche, para poder ter uma experiência internacional, né? Então, para você poder ter um modelo mais sustentável, né, em termos de dinheiro e formação. Então, a computação, por ser uma área, uma disciplina nova, né? Então, a gente pôde ser agraciado aí com essa oportunidade. Então, aí eu voltei para o Brasil, eu fiquei com essa bolsa por, acho que 2 anos, 1 ano e meio, né? E aí fiz o concurso para poder estabelecer, e foi assim que aconteceu. Então, acho que 30 anos já deu, porque eu cheguei em fevereiro de 1995. Tá, então deu 30 anos, com certeza. Nós estamos em julho de 25, 25, né? Sim. Peraí, 95, 95. Deu 30 anos. Então, e aí eu... e justamente, né, no desafio do meu doutorado, e o Brian, ele era um cara muito esperto, né? Muito esperto no sentido de que ele não entra em brigas, mas ele era um líder nato, né? E ele colocou esse tema, que era a orientação a objetos ou a linguagem, sendo aplicada para sistemas robustos ou mesmo mecanismos de software, né? Que seriam tolerantes a falhas, etc. Tratamento de exceções, você tem redundância de software, então você tem uma arquitetura mais complexa, né? Quando você trata dessas coisas. E na época eu sofri bastante bullying aí no tema, porque poucas pessoas acreditavam. Era uma época que a orientação a objetos, ela não estava aceita. Naquela época. Na época acadêmica, nem na academia, a indústria ela já tinha aceitado um pouco mais isso, mas em nível de Europa. Então, você tem ali, pelo menos na Europa lá, você encontrava, era C++, sendo usado em mais larga escala. E, então, e esse nicho aí, né, de você ter os reliable systems e todas essas coisas, né, eles tinham uma resistência enorme. E o Brian, ele era criticado, só que claro que ninguém ia criticar o Brian, né? Iam criticar a mim, né? Claro. Que eu era a ponta, a aluninha dele, né? Então, eu passei por várias experiências aí interessantes, mas no fim, depois de 4 anos, quase 4 anos e meio, é que eu fui começar a receber cumprimentos. E começar a receber os parabéns pela inovação ali, né? Por abrir esse caminho aí. Mas era uma coisa assim que você no meio, né, não percebe muito isso, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe toda essa bagagem. Então, aí eu já comecei a dar aula de programação orientada a objetos aqui dentro, né? Meio que disfarçada dentro de MC600. Que é estudo comparativo de linguagem de programação. Então, ela foi meio disfarçada lá dentro, né? E até hoje você tem agora uma disciplina com esse nome, né? Mas, de novo, é uma evolução também aí de aceitar que o mundo muda, né? Um pouco, né? Ou muito, né? Então, e na época também, quando eu cheguei, eu deixei muitos tutoriais em português abertos, né, no portal da Unicamp, no site do IC. Então, tinham alunos, né, da Federal de Pernambuco, do Nordeste, ou mesmo do Norte e do Sul. Então, eles me conheciam, né, por esses tutoriais que eram em português, que abria, né? Eles não estavam tão habituados com o inglês ainda, né? Então, isso daí também foi uma contribuição ali da época, de 1995 até 2000, né? Então, hoje vários deles que são
professores, né, de engenharia de software espalhados, eles vêm conversar comigo. Falando assim, olha, eu estudava aquele tutorial seu que você tinha, porque a gente procurava. E tinha muita coisa em inglês, mas eles ainda tinham essa barreira. É claro que depois, né, a barreira, ela desaparece, mas para quem está no começo é interessante, né? Então, é isso. Quando eu cheguei no IC, Na volta, né? Na volta. E falando assim, porque você falou, mudança, o mundo evolui. Você passou por uma evolução, você foi aluna nos anos 80, né? E depois você foi fazer doutorado e voltou como professora nos anos 90. Como que era ser aluna nos anos 80? Como é que era? O que você se lembra de algum fato, alguma coisa curiosa ou nada especial? Bom, o fato é que na década de 80, que eu acho que outras professoras também devem ter comentado aqui, você não tinha, a minha sala a minha turma era de 70 alunos e podia-se dizer que 35 eram meninas e 35 eram meninos. Então eu tinha muitas colegas mulheres, né? E a gente não sentia tanto essa questão aí, né, de você ter muitos homens, né, ou só homens interessados no que seria engenharia de computação ou ciência da computação. Então era uma turma bastante equilibrada, né? E esse network... O Busato foi da sua turma? O Busato era 81. Entendi. Então o Busato foi a primeira turma que tinha esse currículo, né, de ciência, de engenharia. A minha turma foi a segunda. E nós éramos, acho que dessa turma separada aí, nós éramos em torno de 10 ou 12. O que eu me lembro, quer dizer, eu não me lembro de ter dado aula para o pessoal da científica industrial, como se chamava, né? Eu dava aula para o pessoal da comercial. E que eu me lembro era 15 e 60, mas pode ser que eu esteja enganada, quer dizer, 15 era um currículo de 5 anos, os outros 60 eram um currículo de 4 anos. De 4 anos, sim. A coisa, assim, alguma coisa especial, assim, bom, eu acho que aí, no caso, a minha turma, ela, talvez também, não sei se é a turma do Busato, que era a turma anterior, mas a gente entrou programando, né, no PDP-10 com cartões, e quando chegou 2 anos depois, os PCs já tinham chegado aqui. É verdade, porque foi nos anos 80. Isso, então acho que quando era tipo final de 84 ou 85, nós tínhamos os laboratórios de computador, que é na sala ali na ponta do H, que eu lembro o lugar. O H do prédio atual, do prédio 2. Que são 2 alas com um corredorzinho no meio. Então, eu lembro, né, onde é que o laboratório era instalado. Porque esse laboratório aí era assim, né? Era a menina dos olhos de todo mundo, porque tinha uma agenda, você só podia ficar 1 hora nele por dia. E aí você sentava lá e podia rodar o seu programa, né, usando o DOS, que a gente usava o sistema operacional. Mas ainda, nós já tínhamos mudado cá para cima? Ainda não, né? Já estava no H, estava ali na ponta do H. Então, porque até então a gente ficava na sopa lá embaixo, que a gente chamava a mesa da sopa da física, né? O PDP-10 ficava naquela sala lá embaixo. O que eu lembro na época é que tinham gêmeos japoneses que cuidavam da máquina. E a gente nunca sabia quando um é o outro. Já pensou um gêmeo japonês? Gêmeo já é igual e japonês pra gente já é difícil você diferenciar, né? Então, era muito divertido que a gente nunca sabia, eu pelo menos não consegui no contato diferenciar quem que era um e quem que era o outro que cuidava, porque aquela máquina requeria 24 horas por dia, né? Então, e a minha turma passava madrugadas fazendo, como se chama, né?
porque você não era imediato, né? Não. Demorava, o processamento era batch, e às vezes você errava alguma coisa muito bobinha, um ponto e vírgula, alguma coisa. Na perfuração do cartão. Na perfuração do cartão, e você tinha que passar essas noites lá, né? Então era essa vida que nós tínhamos por 2 anos, né? E depois, com a chegada dos PCs, né? Você teve isso daí muito, quer dizer... Simplificado e melhor, né? Para os alunos tudo, claro. Porque você não... Porque na época, Barão Geraldo era mato, e todo mundo morava no centro da cidade. E quando chegava meia-noite, não tinha mais ônibus. Na minha turma, quem tinha carro era uma menina. Então, era essa época aí dos anos 80, né? Então, era uma vida assim, não era tão simples, né? Não se compara hoje. Você falando em PC, só me lembra que quando eu estava fazendo doutorado em Waterloo, né? Eu cheguei lá em 81. Em 82, fui procurar orientadores que me oferecessem algum tópico de pesquisa. Foi em 82. E um dos professores lá de Waterloo me disse, olha, tem agora uma coisa chamada PC, você não quer investigar como que esse programa, onde é usado, isso parece ter futuro. Não é interessante? Era tópico de pesquisa de doutorado em Waterloo, que era a universidade de ponta, como ainda é. Mas no mundo, né? Sim. Em computação, e era um tópico de pesquisa de doutorado, era o uso e programação em PC, por ser uma novidade interessante. Me lembrei disso agora, mas não vamos... Então, quer dizer, uma história associada à sua história. Sim. Que aqui, segundo você, chegou em 84, 80... ou talvez 85, certamente. Tá. Acho que 85. Então, nós tínhamos essas máquinas, né? Então, tanto o Lucchesi quanto o Tomás, o Machado, o Célio, eu não lembro se ele tinha retornado, mesmo você, né? Eram líderes ali. Eu cheguei não sei em 85, não, eu não... Sei lá, conseguir essas máquinas, acho que com o projeto CNPq, sei lá, tinha que perguntar para o Lucchesi e para o Tomás como é que essas máquinas chegaram aqui, mas era uma maravilha, porque daí você teve esse salto. E daí, bom, e aí só continuando, porque aí eu achei interessante aí a evolução tecnológica, porque eu acho que eu meio que passei por todas elas, né? Então, quando chegou nos anos 90, eu estava lá na Inglaterra, e você ainda não tinha internet como globalmente instalada. Então, eu fico pensando como que era difícil eu encontrar os artigos, eu ler os artigos, eu tinha que tirar xerox desses artigos, eu tinha que ficar, era muito tempo de biblioteca, correndo atrás dessas coisas, descobrindo se tinha algum lugar que pudesse ter, e ainda que a biblioteca de Newcastle, ela era muito bem, a infraestrutura dela era excelente, tinha uma bibliotecária muito gentil, né, a Shirley, e que ajudava todos os alunos. Quando chegava coisa nova, ela já sabia o que cada aluno já estudava. Olha. Ela era muito, assim, apoiava bastante os alunos, né? Mas mesmo assim era difícil. Aí, bom, enfim, aí eu lembro, como se fosse hoje, que tinha justamente os professores lá dentro que usavam a internet como tópico de pesquisa. Na Inglaterra, foi em 93 que começaram a colocar isso de forma global. Então, foi um pouco antes de 94. Então, acho que era final de 93. Então, você começou a ter a internet pelo mesmo disponibilizada em alta escala, eu acho que talvez dentro do Reino Unido, se eu não me engano. Sim. É porque aqui... Eu não lembro... Não, eu lembro de ter usado e-mail e internet, mas ainda era Brasnet, sei lá o quê, em 89. Sim, isso a gente tinha, né? As universidades de Computer Science, elas eram interligadas, né?
Mas isso Não, era um mas eu acesso, digo, né? aqui no Brasil tinha RNP, o início da RNP. Mas eu acho que enfim. era 92, depois que Não, começou o Itadal. Quando eu fiz escola, eu não me lembro mais. Realmente eu não sei, eu tenho que verificar. Não tinha. Então aí o salto, né, da internet foi voltando para o Brasil, né? Uhum. E você tendo a internet que revolucionou o mundo aí, né? Então eu acho que os alunos, né, e as pessoas hoje, né, elas não têm ideia de como que era no passado, né? Não. Então aí acho que essa experiência aí que eu tive, né, eu julgo ser uma experiência bastante interessante, porque você consegue colocar os contrapontos, É né? verdade. Então hoje a facilidade de você encontrar os artigos, saber o que está acontecendo, poder evoluir a pesquisa, né? Sem sair da sua cadeira. Sem sair da sua cadeira, você aprender inglês, né? Lembra a dificuldade? Eu tive muita dificuldade de aprender inglês, e quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu tinha o inglês escrito muito bom. E eu escrevia muito para o meu orientador. Tudo que eu estava na minha cabeça, eu escrevia no papel, porque eu conseguia escrever mais fácil do que falar na época. Interessante. E o meu orientador gostava disso, porque ele gostava de ler, né? E aí quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu fazia curso, né, para o Cambridge, né, à noite. E Newcastle tinha, porque Newcastle ele é um polo muito grande do Nordeste da Inglaterra, né? E lá você tinha esses cursos de graça para estrangeiro. E eu achava que isso era uma coisa que tinha na Inglaterra inteira. Depois eu acabei descobrindo que não. Então, eu estudava à noite inglês, das 7h30 da noite às 9h30 da noite. Nossa! Quase todos os dias. E por um período de 2 anos e meio. E então aí, até eu ficar com o meu inglês falado, né, melhor. Então foi isso. Eu aproveitei bastante ali o tempo que eu fiquei na Inglaterra, né? E eu acho que eu pude contribuir na minha volta, né, com o que eu aprendi lá na formação dos alunos aqui, né? Não, imagina. Não é só você que acha, né? Todo mundo. Porque senão você não tinha tido uma carreira tão bem sucedida aqui na Unicamp, reconhecida lá fora, né? Certamente você contribuiu com muitas coisas, né? E você sentiu alguma diferença entre ter vivido como aluna e voltar como professora, ou algo assim que você disse, nossa, não avaliava? Eu penso que não, porque eu acho que a época ali, os anos 80, ele era um ano, ainda você tinha muita paz, né? Você não tinha violência, né? Porque eu senti muito quando eu retornei da Inglaterra, como o país tinha ficado violento. Que interessante. Isso, assim, um choque mesmo, né? Então, de eu ter saído, eu ter voltado, a escalada de violência, né, ela foi muito grande, entendeu? Então, nos anos 80, você tinha as coisas muito... a gente podia andar no centro de Campinas, a gente podia aproveitar, andar a pé, a gente conhecia todos os nomes de ruas do centro de Campinas. Eu já, às vezes, converso com os alunos de Ciência da Computação e Engenharia daqui. Tem pessoas que nunca foram no centro de Campinas. Nossa! Não conhecem. Porque aqui Barão também virou uma mini... Uma mini cidade, mini metrópole. Mas a gente pôde ainda ter essa experiência, né? De todo mundo morava em república. Sim. E aí, no centro de Campinas... tem uma coisa interessante. Quando eu entrei em 82... A Unicamp, ela pagava um ônibus de luxo que saía do centro lá de convenções, né? E vinha para a Unicamp. E ele tinha um horário lá, ele ficava lá, acho que das 7 às 7h30. E você tinha um ticket que você pegava, que custava, acho que não era real na época, era alguma coisa, cruzado.
uma coisinha que era azul, e aí você pegava 30 daqueles tickets, né? E você podia vir com esse ônibus de luxo lá do centro de Campinas. Então todo mundo se concentrava ali naquela praça Carlos Gomes, né? E os ônibus saíam de lá. Só que isso só durou um ano, que durou o ano de 82, quando cheguei aqui. E aí, quando nós voltávamos, né, a gente pegava o ônibus de linha comum, né? E a gente voltava de ônibus. Era a nossa vida de aluno. De aluno, usar de ônibus, né? Você tinha o refeitório, né? A gente usava bastante o refeitório. Por incrível que pareça, a memória, quando às vezes a Unicamp abre aqui para os alunos, sei lá, não lembro quando foi a última vez que ela abriu, de 10 em 10 anos, ela faz alguma festa, ela chama os alunos e abre o refeitório, você acha que pode pagar R$5. Teve umas promoções essa daí, que teve aí, sabe? Ela chamando os ex-alunos de tudo quanto é curso, né? Sim. E todos eles querem ela ainda faz isso? Olha, faz muito tempo que não faz, mas eu encontrei muitos, porque todo mundo ia para o almoço e era no almoço que você encontrava, ou você fazia networking com os alunos de outros cursos, né? Das outras engenharias, é quando você conhecia pessoas de outros lugares, né? Então, todo mundo quer voltar para o refeitório, todo mundo tem uma memória, não que a comida era boa, porque mas não era. Todo mundo falava, eles colocavam salitre naquela comida lá porque me dá muito sono. Então eles já sabiam qual que era o cardápio, né? Sexta-feira, acho que era feijoada, né? Mas quando tem esse retorno dos alunos, né? Pelo menos da minha época, eles têm uma memória interessante, né? De se encontrar nesse lugar, porque eu acho que isso não existe mais. De poder fazer isso daí. Mas eu lembro de um reitor que ele fez uma promoção dessa daí, tipo, não sei se era um sábado, ele abre a Unicamp, abre o refeitório, sei lá, você paga R$2, né? E aí a senha era você saber seu RA, né? Você o meu é 820154. É o meu RA. E todo mundo da minha turma sabe o RA, que é o registro acadêmico, né? Sim. Então, eu me lembro do meu RA também de graduação na PUC do Rio, né? 7213036, que eu entrei lá em 72, você entrou em 82. Então eu tenho uma memória, eu tenho ainda contato com a minha turma de graduação, via WhatsApp. Acho que a grande maioria, a gente sabe onde está, a gente tem contato. Que bom. Sim, é uma coisa Mas a turma dos 15 ou a turma dos 70? Dos 70. Nossa, que maravilha. A gente se misturava muito, assim, entre nós, assim. A gente não gostava muito de segregar. Sim, a gente tem contato com a turma como um todo, mesmo a gente tendo se formado, né? Porque na Unicamp, eu não sei se todo mundo sabe, né? O seu RA é o seu ano de entrada. Não é mais, não. Não é mais agora, né? Não, já não é há um bocado de tempo, porque houve uma percepção, e eu não sei se é verdade ou não, dos alunos, que você ficava marcado pelos 2 primeiros dígitos. Então, por exemplo, meu RA na PUC do Rio era 72, que eu entrei em 1972. Se eu repetisse várias vezes a matéria, 10 anos depois eu ainda tinha meu RA 72, e o professor olhar aquele RA e dizer, este aluno, eu vou ferrar ele porque ele não estuda. Então essa era a percepção que o RA, eu já tenho, eu diria, pelo menos 15 anos que isso acabou. Né? Que o RA discrimina o aluno do ponto de vista do professor, não sei se é. Então, eu já tinha escutado o Toninho, né, que agora já está aposentado, que era o diretor da DAC por anos e anos a fio, desde que eu entrei. Sim. Ele era o diretor acadêmico. Ele foi muito da diretoria acadêmica, né, que cuida de alunos. Em alguma hora ele virou diretor, daí ele ficou meio que vitalício lá no cargo dele até ele ir embora, né? E uma das coisas era, porque na verdade era sequencialização, né? Era muito aluno, e para você ficar dando o número, em alguma hora teve que mudar o padrão, né?
Eu escutei isso, na verdade. Ah, tá. Agora, mas Então a minha é lenda turma, urbana que eu ela acho. não sei, pode ser também não seja. Mas a minha turma, a gente se identifica, a gente gosta muito do tag 82, porque é onde você tem uma identidade, né, de entrada. Então ninguém está muito interessado quando você saiu, a gente está interessado quando você entrou, né? Quando entrou, né? E é assim que a gente se reconhece entre nós. Sim. Ah, que turma você é? Ah, não, eu sou 83, ou eu sou 84, ou eu sou 80, porque a minha turma ainda conheceu algumas pessoas de 80, de 81 certamente sim, mas de 80, que talvez algum outro retardatário também. Aham. Então, a gente tinha menos contato com aqueles que eram os mais Aham. velhos, né? E então, mas a gente, isso aí na graduação é muito forte. Que Umas interessante. umas turmas mais, outras menos, né? Mas você, da sua turma de 82 na computação, tem mais algum que virou professora aqui na Unicamp? Na Unicamp não, mas ela virou professora da USP em economia, Olha. que é a Rosana Grilo. Então Já ouvi falar, ela é de Ribeirão, então ela também se aposentou antes de mim. Eu me aposentei faz 3 meses, não é um mês. Ah, desculpe. Que erro grosseiro. Então você já é velha aposentada há 3 meses. Isso, velha aposentada há 3 meses. Por isso que eu não me aposento, para ninguém dizer que eu sou velha aposentada, só dizem que eu sou velha. Então, na academia, né, como carreira acadêmica, nós duas. Entendi. Bem poucas, né? Se você considerar, sei lá, acho que a turma do Cadão teve muita gente que ficou professora aqui, né? Sim, mas aí muitas da minha turma, eles foram foram empregos na Itautec, ela era Que era muito forte na época, né? Você tinha também aquela outra aqui do estado também, que eu esqueci agora, né? Prodesp, não é? Então, todas essas pessoas fizeram carreiras, né? E hoje elas foram a grande maioria foi parte é desenvolvedor ainda, raiz, mas parte deles, eles foram para gerência, eles são CEO, enfim, eles se dedicam na parte mais gerencial, né? E aí eles... E você, quer dizer, interrompendo, né, que você falou CEO e tal, e também falou que na sua época era meio a meio de meninas e meninos, né? Você alguma hora, nesse período, quer dizer, depois foi afunilando com muito mais homens que mulheres na computação, no mundo, né, mas aqui também na Unicamp. Você alguma hora se sentiu discriminada por ser mulher? Eu acho que discriminada não, mas eu acho que a mulher, ela é sobrecarregada com 3 turnos, porque você eu tenho 2 filhos, né? Então eu tive que criar 2 meninos nesse ambiente todo aí, né? Nessa jornada, né? Toda. Então, tem muita responsabilidade que fica com a mulher em relação à família. É verdade. Então, você profissionalmente, você ter que alcançar, né, os objetivos, né, e você ter essa carga de você cuidar da casa e enfim, você ter a responsabilidade de criar os filhos, é uma coisa que é muito estressante, muito estressante. Tanto que você vê os países, né, vários países, como por exemplo, hoje é a Coreia do Sul. Você tem muitas das mulheres que não querem se casar, não querem ter filhos. E aí você tem despencando o que seria a natalidade. Por empregabilidade. Por questões de empregabilidade, sim. Então, eu acho que talvez o Brasil não esteja num extremo, né? Porque no caso da Coreia aí, ela foi num período muito curto, ela foi de não ter dinheiro nenhum a você ter uma renda, né? De dinheiro ótima, né? Para a população, né? Mas você vê muito disso hoje com as mulheres mais jovens, né?
você ter o emprego e você manter a concorrência, porque você vai estar concorrendo com Exato. homens, né? Eu acho isso daí muito difícil. É uma coisa que certamente sobrecarrega e eu acho que isso vai extravasar em algum lugar, entendeu? Vai extravasar na saúde da pessoa, vai extravasar em relacionamentos, sei lá, sentimentais, emocionais. Em algum lugar isso daí ele acaba extravasando. Então eu acho que é muita pressão, de forma geral. Você vê também no mercado, também essa questão aí de você ter mulheres em cargos mais hierárquicos acima, né? E você também ter essa questão aí de você ter que cuidar da família e você ter que ter ou se você quer, né? Se a pessoa é competitiva e quer ter uma carreira, né? Isso tem um preço. Tudo tem um preço aí, né? E é o preço. Então não vamos falar dos custos e benefícios desse ponto de vista. Deixa eu voltar um pouquinho para a carreira, porque aí, bom, você foi contratada nos meados dos anos 90, né? Primeiro você falou como bolsista, mas era uma bolsa, eu me lembro, aliás, a gente pegou essa bolsa de recém-doutor, que eles chamavam, do CNPq. Isso, do CNPq. E depois você fez concurso, e você, daí em diante, sempre se concentrou em engenharia de software e tolerância a falhas, digamos, como algo paralelo, junto com a engenharia de software? Então, porque o meu orientador, né, eu descobri isso depois que ele era o meu orientador. Ele foi o editor da primeira conferência de engenharia de software do mundo que teve. Então, ele com o Peter Neuer, que foi aquela conferência famosa que foi lá na Alemanha. Então, onde estava cunhado os termos de software components, software engineering também foi cunhado lá, né? E aí eu cheguei na biblioteca lá de Newcastle, né? A folhear o original. Hoje em dia, tudo que está naquela biblioteca, ela já está digitalizada, você consegue ter acesso na internet por ela. E aí, o meu orientador meio que inventou a palavra software engineering. Só que eu nunca tinha caído assim em mim que eu seria uma professora de engenharia de software, assim, né? Então, aí quando eu voltei aqui para o Brasil, o Giovanni, lembra, numa reunião, ele falou, olha aí, a professora de engenharia de software chegou, né? E eu fiquei meio assim, né? Porque eu não tinha me encaixado ainda, né? O que é que eu ia ser no instituto. Mas a Eliane já estava aqui. A Eliane estava em teste, sim. E ela... Bom, e a engenharia de software, ela é extremamente ampla também, né? E a Eliane, ela tinha chegado acho que em 93, né? Aí ela falou assim, olha... 92, eu acho. 92. Então eu ainda era chefe de departamento, então eu fui até março, abril de 93. Isso, então a Eliane falou assim, puxa vida, ela vai desenvolver e eu vou testar. Então é uma parceria que durou por 30 anos, porque a gente sempre trabalhou juntas, assim, né? Em termos de pesquisa, e uma ajudando a outra. Então a Eliane, ela foi nessa parte de pesquisa, porque ela se formou no LAS, que na França. E no Centro de Tolerância a Falhas francês, né? E no caso, o Newcastle era o Centro de Tolerância a Falhas do Reino Unido. E eles eram conectados, né? Eu não cheguei a encontrá-la lá, mas eles tinham projetos comuns, né? Então, eu já tinha... E, aliás, o meu orientador foi na banca de doutorado dela. Ele era ele era um dos que foram na banca. Dos externos da banca. Dos externos da banca da Eliane. Depois ela me contou. Quanta fofoca. Quanta fofoca, E então ali, então foi interessante ali na parte de pesquisa, né? Orientando essa parte de pesquisa. E eu acho também que engenharia de software ela é um arcabouço que
quando você pensa em tolerância a falhas, elas são técnicas que têm que ser aplicadas num contexto, para resolver um problema, para resolver uma aplicação. Então, você falar de ferramentas ou técnicas, processos tolerantes a falhas, é muito etéreo, é muito abstrato, né? Para você poder convencer um aluno a fazer, por exemplo, o doutorado com você. Então, a questão de você ter a engenharia de software no sentido que você tem primeiro que entender o problema, você coletar requisitos, onde é que você vai começar a levantar testes, onde é que você vai começar a identificar comportamento excepcional do sistema, desde o princípio. E depois, nos anos 90, acho que a palavra arquitetura de software, ela também deu um boom. E até hoje essa palavra ainda não está démodé ainda, ela ainda está assim, não vou dizer que é o hype, mas ela é uma palavra ainda, uma keyword bem utilizada. Porque o meu orientador, ele era cara de estruturação de sistemas. Ele não tinha o termo software architecture cunhado, que isso daí foi cunhado em 86 pela Mary Shaw e o David Garland, lá no CMU. Mas toda a base que você tem de você ter um sistema tolerante a falhas, ela é baseada em estruturação de sistemas, em encapsulamento, em componentes. Se você não tem todo esse sistema muito bem arquitetado, né? Você vai efetuar essas técnicas no runtime. Não é em desenvolvimento. Entendi. Em desenvolvimento você planeja, mas você vai ter que pôr o sistema para rodar. Sem dúvida. E aí você vai ver que você tem aquelas técnicas podendo te salvar de alguma situação, né? Ou te recuperar de alguma situação que foi planejada, né? Então, tudo isso é baseado em estruturação de sistemas. Então, a base de componentes, interfaces, ligações, compartimentalizações, né? Execução do sistema que pode ser colocada para frente no forward ou para trás no backward, tudo isso ele tem que ser no design time, no projeto. Então, no fundo, eu acho que são novos nomes para coisas que são sedimentadas, né? Há muito tempo atrás, né? De você ter essa questão aí. Então, eu acho que naturalmente eu acabei ficando na área de engenharia de software. E eu fiquei bastante feliz. Sou bastante feliz em fazendo pesquisa nessa área. Que bom. E você agora que... Deixa eu pensar... Não, mas antes de você... Naturalmente, você orientou, você trabalhou muito, inclusive também na extensão, né? Dando cursos para alunos não acadêmicos, né? Sim. E você teve um período que você foi assessora na reitoria. Foi também, eu fui assessora na reitoria. Então, na extensão universitária, foi justamente pegando esse conteúdo de engenharia de software. Então, a gente pôde ter aí um conjunto de docentes que poderia apoiar desde o que seria requisitos, modelos, né, testes, implementação. E a gente montou esse curso já faz mais de 25 anos que ele está rodando. Foi a Thelma, né, que coordenou, e não sei se ela ainda coordena. Não, agora quem está coordenando sou eu. Eu e o Bruno Cafeu. Não diga. Sim, nós dois. Então, mas na época a elaboração foi feita quando o Cadão, ele era ainda diretor de departamento, o chefe de departamento, não tinha virado instituto. Então foi antes de 96. Isso, foi em 95 que a gente começou a planejar. E a primeira turma, acho que foi lançada em 97 ou 98, agora eu me esqueci. Eu acho que foi 98 a primeira turma ou 97. Então foi o primeiro, acho que
e um curso de 360 horas, ainda é nesse formato, né? Ele foi sendo remodelado um pouco ao longo do tempo, mas eu penso que a essência dele ainda continua. É um dos cursos mais procurados da Unicamp, né? Uma grande tradição, né? Como você falou, 25 anos de existência, formando gente da indústria, dando para um outro patamar essa contribuição. De desenvolvimento, enfim, projeto de desenvolvimento de software e teste. E aí, falando da assessoria, né? Eu fui ser assessora do professor Boldrini, quando o professor Brito era reitor. Sim. Boldrini é da graduação. Ele é pró-reitor da graduação. Eu fiquei com a graduação, por incrível que pareça. E o professor Boldrini, ele queria um assessor ou uma assessora de software engineering. E por que razão, você sabe? Porque ele achava que tinha que ter um sistema computacional que pudesse apoiar. Na época, eu não sei se você lembra, o professor Boldrini, ele instalou que seria um ensino aberto. Ele não quis chamar de EAD, porque isso daí falava de EAD, todo mundo se arrepiava. Não, isso daí é uma palavra não grata que ninguém pode pronunciar, então tinha uma rejeição muito grande. Até hoje tem uma certa rejeição em certos círculos, né? Em certos círculos, mas eu acho que comparado no começo, eu acho que muitos obstáculos foram superados, né? E ele não queria usar essa palavra, né? E ele falou, não, Cecília, eu quero usar ensino aberto, porque com a ideia de que as pessoas podem acessar. E num primeiro momento, ele era o Moodle na época, esqueci qual era o sistema que o Centro de Computação disponibilizou, e também o sistema da Heloísa, como era o nome dele? É verdade, eu esqueci o nome. Mas que havia sido desenvolvido pelo NIED. Pelo NIED. Junto com outras universidades. Sim, e também com apoio FAPESP também. Isso. Então, esse sistema, lembrei ele agora, foi usado até um certo tempo, porque depois houve um problema assim de escala, porque o ensino aberto ele era oferecido para todos os alunos de graduação que pudessem utilizá-lo. Então, eram 15 mil alunos, né? Então, você tinha uma escala aí, um número de alunos muito grande e claro que os professores reclamaram, porque eles não queriam usar a plataforma e tal, e o professor Boldrini falava que não, ele não ia impor nada a ninguém, que era a pior besteira fazer com que exigir, né, que os professores tivessem que seguir alguma norma. Né? Que interessante. Interessante. E ele deixou o sistema e ele fez questão dos alunos automaticamente já estarem cadastrados, né? Porque facilitaria a vida dos alunos. E ele dizia que os alunos iam fazer os professores usarem. Então, era mais ou menos isso que aconteceu. Alguém começou a pôr o material. Então, eu, como assessora dele, eu tive que usar, desde aquela época, eu tinha que usar o sistema, mas você tinha a ideia de mais como sendo um repositório, onde você poderia pôr as tarefas, corrigir, não deixar na rede aberto, né, nas páginas dos professores, você ter esse conteúdo mais guardado dentro de uma sala virtual. Mas a gente não usava aquelas técnicas todas de EAD que depois você teve uma evolução, né? Então, eu acabei assessorando muito nessa parte que seria apoio de sistemas computacionais ao ensino e também laboratórios, sabe? Laboratórios mesmo, em como coordenar esses laboratórios, em como montar. Aqueles laboratórios que estão no ciclo básico, eles foram montados com o professor Boldrini na época, né? E com as verbas, né, que tinha ali na reitoria, eu auxiliei dessa forma. E depois eu acabei sendo a assessora também do professor Edgar Dedeca.
continuando sempre na graduação. Sempre na graduação, e depois o professor Edgar Dedeca, ele virou vice-reitor, né? E eu também... Ele chegou a ser pró-reitor de graduação? Pró-reitor de graduação, e depois ele virou vice-reitor. E aí, na vice-reitoria, eu trabalhei bastante com avaliação institucional. Ah, tá. Bastante. Que é um negócio complicado, que tem 500 documentos e reuniões e coordenação de reuniões e o fluxo. Sim, aí deu bastante nessa parte de bem alto nível ali, bem gerencial, né? E também na época, estava começando essas histórias dos rankings. Estava começando, né? Então, eu fiquei um período grande nessa parte aí de assessoria, mas indo para essa parte aí de avaliação. De avaliação, no final, né? Uhum. E, bom, é isso. E depois quer dizer, depois você, entre aspas, quer dizer, quanto isso, você continuou no Instituto de Computação, mas também assessorando a reitoria, né? Até um longo período. Sim. Quer dizer, longo... Foi mais de 10 anos no total. Tudo isso? Eu acho que foram 11 no total. Eu achava que tinha sido mais para perto de 5, então foi bastante tempo. Mais de 10. E aí você voltou, quer dizer, voltou, entre aspas, mas assim, está mais o tempo todo presente, né? E foi coordenadora de pós. Sim, aí mais recentemente eu achei que eu poderia contribuir com a pós, justamente por essa bagagem, né? Especialmente mais gerencial, em nível de vice-reitoria, né? Da Coordenadoria Geral da Unicamp também, a questão de avaliação também. Sim. Foi quando a CAPES alterou também, eu estava fazendo aqueles estudos, né? De você ter um método que não fosse só quantitativo, que pudesse ter a incorporação do que seria a parte qualitativa, né? Porque aqui, né, a avaliação institucional, ela foi feita com alguma pesquisa, mas não com a profundidade que a CAPES fez ao longo de, sei lá, 4, 5 anos. Ela ficou levantando no mundo, né, como é que cada país, né, e se cada país, o que é que ele usaria como metodologia, né? Então, deu muito trabalho fazer as avaliações de dentro da Unicamp, porque elas foram mais por um tom qualitativo. Eu me lembro Ele era mais qualitativo. Quantidade, para quem recebe, né, infinita de mensagens que você enviava, dizendo: vamos preparar isso, vamos preparar aquilo, vamos ter uma reunião, né, para preparar documentos da autoavaliação, nos preparar para as avaliações do programa, ver novas direções. Então, e aí, coincidentemente, em 2019, a minha aluna de doutorado, ela foi para Carnegie Mellon. E eu a acompanhei ela ficou acho que 6 meses, não me lembro, e eu fiquei uns 2, 3 meses como sabático, né, com ela. E no grupo, inclusive, de arquitetura de software da Mary Shopper, que nem você não se aposentou. E ela é bastante atuante no departamento de computação de lá, que é onde... não fiquei no departamento de computação, eu fiquei no departamento que eles chamam de engenharia de software e alguma coisa, onde ela fica junto com ai meu Deus, me fugiu o nome dele, então, na verdade, eu fui para o grupo dele, né, do segundo nome que eu me esqueci. E então tem toda essa parte aí de pesquisa que eu fui atuar, mas eu também fui fazer entrevistas com o coordenador de pós deles, né? Lá do programa, né, de doutorado deles, né? E daí lá eu descobri que no caso do CMU, ele é um caso completamente bem oposto do que a gente vê
no Brasil, né? Porque é totalmente, mas totalmente qualitativo. Completamente, né? E daí ele me explicou muito como funcionou. Eu também conversei com o chefe de departamento, eles explicando, eles abriram as documentações que eles têm internas de orientação, de como você aplica, de como você coloca. Interessante. E eu achei muito interessante. Então lá, eles nem pensam em contabilizar número de publicações e nem dinheiro que você consegue com o projeto. Números inexistentes. Não, se você quiser pôr, pode ser no anexo ali, mas a gente quer saber qual que é a sua contribuição, qual que é a sua linha de pesquisa e qual impacto que você tem numa resolução de problema da sociedade, ou acadêmico, ou dos grupos de pesquisa que você... Que existem ao redor do mundo, qual é a diferença que você faz aí, entendeu? Então, é realmente uma narrativa, né? E eles têm instruções de como você deve narrar esse tipo de coisa, né? Eu achei muito interessante, então, eu achei assim que eu podia contribuir com a pós-graduação, então eu voltei, então eu fui coordenadora por 6 meses, aí chegou a pandemia, né, que foi março de 2020, eu assumi em agosto de 2019, mas eu consegui trabalhar bem, assim, quer dizer, claro que foi impactado o Brasil como um todo, né, e o mundo, né, com a Covid, mas eu consegui, a gente trabalhar à distância. Eu acho que eu fiz tudo que eu gostaria de ter feito, né? Você foi muito presente, né? Isso aí eu posso testemunhar de todas as coisas que você organizou, mas posteriormente você continuou, inclusive, na questão de mudar as nossas regras de avaliação, né? Isso, os nossos perfis. Sim, e aí, se você lê esses documentos, né, do DORA, tem agora até uma nova versão do DORA, eu vou colocar lá para o pessoal do staff dar uma olhada, que o DORA lançou agora um manual que te dá orientações, inclusive, dessa narrativa, né? Então, de como você poderia proceder em adotar coisas desse estilo. Então, toda essa questão aí quantitativa e qualitativa, se ela não impactar a contratação de docentes novos, né, eu acho que ela é inócua. Mas as coisas estão evoluindo. Estão evoluindo, inclusive, porque nós já temos praticamente 1 hora e eu não quero deixar de comentar. Quer dizer, você teve uma carreira bem redonda, se é que a gente pode... Quer dizer, ensino, pesquisa, extensão, administração... E várias contribuições que elas só aparecem muito depois, né? Tanto de formação, mas para a construção do que somos hoje, né? Sim. E nesse sentido, quer dizer, eu me arrependo de ter feito você assinar aquele documento. Eu ainda vou tentar descobrir, mas talvez não esteja mais comigo. O que eu tenho pedido para alguns dos professores, quer dizer, considerando a Unicamp hoje, e o Instituto de Computação, os novos alunos, o novo perfil de tudo que está vindo, né? Que conselho você daria para os alunos ingressantes, ou para os que estão mais ou menos no meio, se você tem algum conselho especial para quem quer vir estudar na graduação na pós da Unicamp? Nossa, né? Em computação, né? Bom, é um sentimento meu que eu tenho. Recentemente, eu até dei uma palestra para os alunos que entraram esse ano em engenharia de computação. Então, eu acho assim que a ciência da computação nossa ela é noturna e rapidamente, né, a partir do 2º ano,
você tem os alunos, né, podendo ingressar no mercado, né? É verdade. E a engenharia, ela, como ela tem um currículo, uma grade mais fechada e ela é diurna, né? Eu penso que um aluno da engenharia de computação, ele aproveita melhor a vida acadêmica dele quando comparado com um aluno da ciência da computação. Noturno, porque de uma forma ou de outra o mercado ele atrai, né, muito rapidamente, né? Não estou colocando culpa em ninguém, né? Mas é difícil você ter, por exemplo, um aluno de iniciação científica, né? A gente tem dificuldade em arrumar alunos de iniciação científica. E quando a gente arruma, ele vai ser um aluno provavelmente de engenharia de computação. Porque o aluno que está no noturno, né, ele vai ter menos disponibilidade porque ele já se comprometeu com um emprego. Isso. Então, eu fico pensando muito nisso, que isso é um conselho que eu dou, por exemplo, para os meus filhos, especialmente para o meu filho mais novo, que hoje ele está fazendo medicina, que eu falo sempre para ele assim: Miguel, não queime etapas na sua vida. Eu acho que às vezes eu sinto isso, que um aluno de graduação, ele tinha que ser um aluno que vivesse mais no campus, que ele pudesse fazer uma iniciação científica até o 3º ano dele, e ele vai ter espaço para ele poder trabalhar no mercado. No 4º e no 5º ano, né? Então, eu vejo esses alunos já, de certa forma, com uma formação meio que comprometida. Então, eu acho que eu sou muito, não sei se quadradinha, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é janela de oportunidades. Sim. E existe outra coisa que é o timing, o tempo que você vai executar isso. Né? É claro que essas coisas podem estar fora de lugar, não estou dizendo, mas na grande maioria é melhor você fazer quando você está com a idade, com a saúde, com a disponibilidade, para você aproveitar a sua vida. Né? E você vai estar carregando coisas para o futuro, para o mercado. Né? Então, nesse sentido, eu fui dar essa palestra para abrir os olhos dos alunos de graduação, que eles podem ser os nossos alunos de mestrado. Sim. E já considerar isso no 1º ano da graduação. Uau! Então, porque você usa o mestrado como sendo um trampolim ou uma formação mais específica e é voltado para o mercado. Muitos deles acham que é acadêmico e não. Nosso mestrado, ele pode ser acadêmico quanto você queira, porque ele tem regras mais flexíveis, né? Mas você pode flexibilizá-lo para você poder ter uma formação para o mercado. Sim, também, né? Ainda que dentro de um contexto de pesquisa. Ainda dentro que no contexto de pesquisa, porque mais voltada para o mercado. Para mercado, porque hoje em dia você tem esses alunos sendo empreendedores. Sim. Então você tem a questão da inovação, eles precisam fazer pesquisa de ponta para descobrir o que tem e o que não tem. Então, no fundo, eles são cientistas também. De repente, não publica paper, mas as habilidades e capabilities aí, né? Elas deveriam estar desenvolvidas também dentro dessa questão aí. Interessante. Então, eu acho assim que é muito importante que você dê o tempo que você tem, né? Então, se você tem a graduação, e você pode, é claro, não estou dizendo aí, às vezes tem pessoas que têm algum problema monetário na família, não estou entrando nesse tipo de esquema, né? E a computação, ela tem muito esse viés de você ter uma formação informal. Ah, tá. Né? Então, eu acho que isso é bastante interessante, mas eu acho que ainda é tempo em você poder seguir as duas linhas. Você formalizar o máximo que você consiga em termos de diplomas e certificados e você ter uma experiência que seria
mão na massa, onde você pode ter projetos, né? E você ter uma mistura dessas coisas, né? Então eu acho que o que eu gostaria que os alunos que entrassem aqui, né? Acho que tanto de graduação quanto de pós, é que eles pudessem ter um projeto de vida, um projeto acadêmico, um projeto profissional, que eles possam ter esse tipo aí de abertura, né? E pudesse viver o tempo da universidade, né? Sim. Porque isso eu já escutei várias palestras, inclusive do César, o dono César da CIT, Gon, que nosso do ex-aluno da CIT. Ele dizendo a respeito do networking que você tem quando você tem a sua turma. É verdade. Então, isso é uma coisa muito forte. Então, se ele vai abrir um empreendedor, você vai ver que o parceiro dele não é alguém que ele acabou de conhecer. É alguém que estava na graduação com ele, ralando com ele, estudando com ele. E é isso que eu vejo, por exemplo, na minha turma também, né? Sim. Então, no futuro, você vai ter outras oportunidades, né? Por exemplo, eu, que agora já sou aposentada. Então, você pode abrir novos caminhos, mas você busca alguém que você confia, alguém que você conhece. E isso você adquiriu ao longo da vida, né? Isso é muito interessante. Eu acho assim, eu vejo isso acontecer muito, né? E vejo por mim também, porque é o que... Você continua com o seu networking. Sim, e aí quando tem coisas, vamos fazer tal coisa, né? Eu vou com os meus colegas Seus que foram... de 82. De 82. Nossa! Que foram para o mercado, né? E cada um deles, porque cada um deles também agora, a gente está juntos aí. A gente é o final dos baby boomers, né? Que é no 64, a minha turma é 63, 64, nascidos. Então é isso, eu acho que... É um conselho bom, é um conselho interessante. Como, aliás, cada docente que tem vindo aqui está dando um conselho diferente, é super interessante. A gente tinha que fazer um recorte só dos conselhos e dizer para os alunos seguirem, e alguns deles são conflitantes. Mas enfim, eu acho que Mas, Cecília, olha, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Nada, nem mencionamos as aulas de forró, não mencionamos um monte de outras coisas. Que a gente se divertiu, meu Deus. Se divertindo muito, mas já se vão 20 anos, talvez, né? Mas a gente dançou muito forró. A gente dançou muito forró, até nos corredores. E nós éramos disfarçadas lá nos bailes de forró. Do baile de forró, isso. E disfarçada dos alunos. Me lembrei, neste minuto, que a gente dançava nos corredores do Instituto de Computação, lembra? Lembro. Eu, você, Ariadne, Célia. Aquele tempo já não existe mais. Não, acho que o diretor não vai deixar a gente dançar no corredor do Instituto de Computação. A gente não sabe, até pode deixar, né? Mas naquela época, me lembrei disso agora. Temos que voltar uma tentativa. E hoje em dia não, é dorama. É verdade, os K-dramas. É que os K-drama, pois é, que nós confessamos ser viciadas. Assim, né? Não, é assim. Assim. Então, Cecília, para terminar, eu tenho aqui a tradição de apertar a mão e olhar para a câmera. Muito obrigada. Obrigada e volte a você. sempre. Obrigada. Um beijo. Um beijo.